Glória a Deus. Aproveite que você está de pé. Abra sua Bíblia, livro de Esdras, no capítulo 4, dando continuidade ao nosso tema, Restaure o Templo, mensagens pregadas nos livros de Esdras e de Neemias. Hoje meditaremos do capítulo 4 ao capítulo 6. Então te convido a gente lermos aqui alguns versículos do capítulo 4 e os demais eu lerei na sequência da exposição. Livro de Esdras, capítulo 4. Vamos ler nesse primeiro momento, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que voltavam do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes convosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias, de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de revelar os mais profundos intentos do nosso coração. Ó Pai, queremos, ó Pai, sermos expostos, ó Deus, agora neste momento, diante da tua palavra, e contamos, ó Pai, para que o teu Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que possamos, ó Deus, sermos conformados ao Senhor Jesus por meio da tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje, em casa, eu pensando nesse texto, me veio à memória um momento da minha adolescência, quando a primeira vez meus pais me liberaram para ir para uma festinha junto com meus amiguinhos, uma festa de aniversário. Foram lá, compraram uma roupa, deixaram eu escolher a roupa toda branca, camisa branca, uma bermudinha branca, um tênis branco. Cismei que eu tinha que andar combinando dessa forma. Me arrumei cedo e o tempo todo pensando como seria lá naquele aniversário, a primeira vez, todo empolgado. Aquilo tomou conta do meu dia inteiro. O aniversário estava marcado lá para as 19 horas e pouco antes, das 19, caiu uma chuva forte e trouxe lama ali pelo quintal. Cessou a chuva, falei: graças a Deus, agora deu a hora já. Mãe, o aniversário é 19 horas, às 17 eu já estou saindo. Irmãos, quando eu saio empolgado pelo quintal, tomei um escorregão, eu caí, e aquela roupa ficou de branca, ficou bege, misturado com preto, e eu não consegui nem sair do quintal de casa. Balde de água fria, né? Tive que voltar e ficou para uma próxima vez. Talvez uma história simples dessa
pode te trazer à mente os momentos que você tomou um banho de balde de água fria. Talvez aquela preparação para aquele concurso, de repente a prova anulada, de repente a entrevista para aquele emprego dos seus sonhos, e aí você chegou lá e foi reprovado. De repente aquele sonho, aquele projeto que você arquitetou e falou, agora é o plano perfeito, não pode dar errado. De repente, balde de água fria. Acho que todos nós já passamos por alguma experiência parecida com essa. Esse texto que nós acabamos de ler era exatamente o que esse povo recebeu aqui no capítulo 4 de Esdras: um banho de balde de água fria. Esse povo, no capítulo 3, nós vemos que eles terminaram o capítulo 3 eles celebrando ao Senhor. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. O Senhor tinha prometido àquele povo que só ficariam 70 anos ali naquele cativeiro, mas depois o Senhor iria liberá-los ali, eles iriam reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. O Senhor profetizou por intermédio do profeta Jeremias que aquele povo, depois de 70 anos, iriam reconstruir o templo, o lugar, a expressão visível da presença de Deus no meio do povo. Aquilo era muito importante para aquele povo. Aquele povo estava ali exilado, mas faltava algo precioso na vida deles, que era exatamente essa expressão da presença de Deus na vida deles. E Deus, que é fiel, começou a prover meios para essa construção. Deus moveu o coração de reis ímpios. O rei Ciro foi como servo do Senhor para fornecer ali materiais para essa construção, e eles então se empenharam nessa obra. E o capítulo 3 nós vimos ele terminando com o povo já ali lançando os alicerces do templo e celebrando com júbilo o Senhor. Mas uma celebração com um júbilo tão alto que o texto diz que dava-se para ouvir de longe a celebração daquele povo. Que animação que eles estavam! Deus tinha escancarado as portas para eles cumprirem o objetivo deles. O projeto de Deus, que Deus compartilhou com eles, chamou a eles para compartilhar daquele projeto, estava agora diante deles com portas escancaradas. Mas no capítulo 4 nós lemos já no primeiro versículo que, ao mesmo tempo que esse júbilo deles, esse louvor deles, essa celebração deles foi tão longe que chegou aonde? Primeiro verso do capítulo 4: nos ouvidos dos adversários. E aí nós vimos na leitura agora, eles fazendo de tudo para desanimar o povo. Houve um grande investimento dos inimigos para desanimar aquele povo que estava jubiloso ali na presença do Senhor. E quando nós olhamos esse povo que foi chamado, que teve o espírito despertado para edificar um templo, que era a expressão visível da presença do Senhor no meio deles, é inevitável nós fazermos uma comparação também com a nossa vida. E se nós observarmos a progressividade da revelação do Senhor, nós vemos que essa expressão visível era o tabernáculo, depois progrediu para o templo, e no Novo Testamento nós vemos essa revelação sendo alargada e nos mostrando que o templo do Espírito Santo somos nós. Então, quando nós vamos agora, à medida olhando esse povo edificando o templo, buscando construir o templo, nós vamos pensar sempre na nossa busca também por restauração da nossa vida, que é o templo do Espírito Santo. E uma coisa que a Bíblia nos deixa clara, é que é o que Paulo nos alertou na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, de que esses baldes de água fria são presentes, são cotidianos na nossa caminhada cristã. Olha o que Paulo diz no capítulo 3, verso 12:
todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tomar um balde de água fria não, né? É uma verdade. Todos que foram chamados para viver uma vida piedosa e foram capacitados para responder positivamente a esse chamado, vão sofrer perseguições aqui nessa terra, vão sofrer ataques aqui nessa terra. E os ataques, eles são ataques externos, de que vêm até nós por meio de pessoas, sistema, ideologias, quanto ataques internos do nosso pecado. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nessa caminhada de santificação, os inimigos estarão presentes e muitas vezes inseridos no nosso meio. É o que esse povo, o inimigo aqui estava, no meio aqui do povo de Deus. E nós vamos perceber que um dos beabá da guerra é que nós, para sermos bons combatentes, nós devemos conhecer bem os nossos inimigos e quais são as armas dos nossos inimigos contra nós. Esse início aqui do capítulo 4, ele começa a nos mostrar a identidade desses inimigos e também as estratégias deles. Percebe que esses homens, eles têm uma estratégia, em primeiro lugar, uma estratégia sutil. A estratégia deles, primeiro, vem com uma aparência de ajuda. Eles vêm oferecendo ajuda ao povo de Deus. Se nós olharmos só aqui os 2 primeiros versículos, a gente fica sem entender, esse povo estava com uma empreitada grande para fazer, uma grande construção. Foi liberado bastante homens para fazer essa construção, mas não vieram todos os israelitas, muitos ficaram. E eles tinham os recursos para construir, mas a obra era muito grande. Então, quando a gente percebe outros homens oferecendo ajuda e eles recusando, a gente acha estranho, não é? É estranho um empreendimento que a gente esteja fazendo, de repente aparecer mão de obra grátis e a gente recusar. Tem que analisar. O povo de Deus que conhecia quem eram estes homens. E veja que na fala deles mesmos, já tiveram anteriormente um contato com o povo de Deus. Veja o verso 2: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Esse povo, posteriormente, lá no Novo Testamento, eles deram origem àqueles que nós conhecemos como os samaritanos. Era um povo que saiu ali das 10 tribos, lembra? Do Reino do Norte, e que foi ali exilado pela Síria, e o exílio deles foi diferente. As armas dos inimigos foi introduzir os seus costumes, introduzir a sua idolatria no meio do povo, para enfraquecer o povo. E esse povo ali se deu-se em casamento, misturou, houve uma mistura, houve um sincretismo. O povo passou a adorar os ídolos daqueles povos, passou a se fazer uso dos costumes deles, idólatras, e houve então um distanciamento de Deus. Isso está registrado lá no 2º livro de Reis, capítulo 17, e nós vemos que esse povo, nessa ocasião, eles chegaram e se propuseram a adorar tanto a Deus, mas também a se manter a sua idolatria. Continuou querendo levantar os seus ídolos e fazer essa adoração mista. E o Senhor Deus os repreendeu, mostrando que o nosso Deus,
Ele é um Deus que requer uma adoração exclusiva. E sabia que essa adoração exclusiva a Deus, ela é mais benéfica para nós mesmos, porque todos os outros são ídolos. Tem boca, mas não fala; tem ouvidos, mas não ouvem; tem olhos, mas não veem. São ídolos. E o relacionamento com o ídolo traz frustração. E Deus chamou a atenção daquele povo, daquele dia: olha, se voltem para a aliança que eu fiz com seus pais, que eu fiz com Israel, exclusividade na adoração, somente a Deus prestarão culto, somente a Deus adorarão. E esse povo, no final, eles responderam negativamente, desobedecendo a Deus e se mantendo no seu costume. A narrativa lá diz que dura até os dias de hoje. E é esse povo que agora chega aqui apresentado como adversários do povo de Deus, que chega agora mostrando boa vontade para ajudar, mas que queria fazer a mesma coisa. No ato do relacionamento, nós vamos adorar o seu Deus, mas também nós vamos introduzir os nossos usos, nossos costumes, a nossa idolatria no meio de vocês, fazendo isso para minar o povo. E olha, meus irmãos, o ataque do nosso inimigo, ele sempre foi, desde o princípio, foi minar a nossa fidelidade a Deus. Não foi assim lá no Éden com Adão e Eva? Deus fala: olha, pode comer de todos os frutos, menos deste. E foi exatamente este que Satanás, lançando seta ali na mente de Adão e Eva para fazer, foi exatamente isso: olha, sejam infiéis. Essa é a busca dele. Quando ele se apresentou para Deus, no caso de Jó, qual era a luta dele? Para que Jó fosse infiel. Essa é a luta dos nossos adversários, tanto os adversários externos quanto o adversário interno, que é o pecado. Lutam incansavelmente para nos colocar numa posição de infidelidade a Deus. E de repente, você olhando essa narrativa e você fazendo essa comparação com a sua própria vida, e você percebe que você foi chamado por Deus para restaurar. Tivemos uma convocação aqui local para essa disposição de restauração, para depois avançar. E talvez você identificou as áreas da sua vida que precisa de restauração. Você já identificou, você já fez um compromisso de agora dar os passos, mas de repente um balde de água fria veio sobre você. De repente você deslizou aí em alguma lama, pisou o pé na jaca e está pensando: e agora? Todo o compromisso que eu fiz, entrei empolgado em 2022, fazendo um propósito, fazendo planos, mas fui infiel. Está tudo acabado. Esse texto de hoje nos chama para olhar além da nossa infidelidade, para nós olharmos além dos nossos escorregões, para olhar além dos nossos quebras de propósito e olhar para a fidelidade de Deus, que dura de geração a geração. Esse mesmo povo, agora que começou a receber esse ataque e essa sutileza que veio tentando trazer um sincretismo, tentando trazer novas ideias, é a posição nossa hoje como povo de Deus. Estamos sendo atacados externamente. Há tentativas de justapor o cristianismo com outras ideologias. Há uma tentação de juntar o cristianismo com outras crendices, e muitos estão caindo nessa, com álibi: mas eles falam de Deus também, mas eles falam de Cristo também, mas é de Cristo, de Deus e mais outras coisas. Não se deixa levar por esses discursos
porque vocês pregam o amor, então vocês têm que viver o amor, e te é apresentado um amor baseado em outros costumes. E nós, como povo de Deus, devemos ser rígidos, posicionados, porque essa é a vontade de Deus. E este povo aqui, nesse texto que nós lemos, no primeiro momento, eles se mantiveram fiel a Deus, rejeitando a ajuda destes homens radicalmente. Eles disseram: não vão construir conosco, não são do nosso povo. Ciro foi claro em dizer: quem vai construir o templo é o povo de Deus. E se nós fazermos isso, e quando fazemos isso nos nossos dias, nós somos chamados e atacados de radicais, absolutistas, insensíveis, não é isso? Os ataques. E exatamente ataques foram lançados contra aquele povo logo depois da rejeição e logo depois da fidelidade a Deus. Depois que eles firmaram posição e mostraram: nós vamos ser obedientes a Deus, nós vamos ser fiéis a Deus, começaram os ataques dos adversários. O verso 3 mostra um grande investimento. Quem esteve aqui na última quinta-feira ouviu quando falávamos da ressurreição de Jesus, quando falamos dessa completude do Evangelho, como que os inimigos do Evangelho investiram dinheiro, investiram em propina, em suborno, para tentar desmentir a ressurreição de Jesus. Ali os guardas que vigiavam o túmulo, que presenciaram o anjo removendo ali aquela pedra, mostrando que o túmulo estava vazio, foram subornados pelos inimigos do Evangelho para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Há um investimento pesado, há uma indústria trabalhando o tempo todo contra a mensagem da cruz, contra a mensagem do nosso Deus, contra a obra que Deus tem realizado em nós e através de nós. E este texto nos chama para ficarmos atentos, alerta a todas essas coisas, e não querer parecer: eu sou de boa com todo mundo, por isso eu vou começar a me juntar com os outros costumes, outras ideias, outras crenças, para me ficar bem com a sociedade. Não é possível agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Logo, um será desagradado, meus irmãos. E este povo agora passou aqui nesse primeiro teste, passou nessa primeira investida. Mas quando os ataques foram mais fulminantes, quando começaram a pagar ali conselheiros para desanimar aquele povo, para inquietar o coração deles, e esses ataques e essas investidas eram feitas diariamente, o povo se entregou ali àquela pressão, e o povo naquele momento recuou e desanimou. Se nós pularmos lá para o verso 24 do capítulo 4, nós vamos ver que: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Aproximadamente 16 anos as obras ali do templo ficaram paradas. E o que o povo fez nesse intervalo? E aí eu quero que você grave isso. Quando nós nos entregamos à infidelidade a Deus, nós investimos tudo na fidelidade ao nosso próprio coração. Quando nós negamos a fidelidade a Deus, nós investimos tudo que somos e que temos na fidelidade ao nosso próprio coração. Sabe o que esse povo passou a fazer? Eles largaram a fidelidade da construção da casa de Deus, que Deus tinha chamado eles para fazer,
O livro de Ageu mostra isso claramente no primeiro capítulo. Eles começaram a construir casas luxuosas, de fino acabamento para eles mesmos. E qual é o problema nisso? Não há problema nenhum. Eu dizia hoje na liturgia que nós somos mordomos do Senhor. O Senhor tem derramado bênçãos materiais também sobre nossas vidas e tem nos chamado para administrar da melhor forma. O grande problema é que a vida deles parou aí, e eles começaram a investir todas as forças deles. A busca em primeiro lugar na vida deles foram para construir casas luxuosas de fino acabamento. E casa de fino acabamento requer tempo, né? Requer detalhes, requer um empenho de criatividade, requer um empenho financeiro, requer um empenho de atenção. Toda a energia daquele povo agora começou a ser investida na casa deles mesmos. Quando eles negaram se manter fiel a Deus, eles passaram a ser fiéis ao engano do próprio coração. Sabe qual foi o resultado disso? Eles começaram a trabalhar além da conta. Eles trabalhavam, mas pouco colhiam. Eles começaram a ganhar salários, mas os salários eram armazenados em bolsas furadas e se perdiam. Eles comiam, eles bebiam, mas eles não achavam saciedade na comida e na bebida. Meu irmão, quando Deus chama para uma adoração exclusiva, muitos podem pensar: que Deus egoísta é esse? Que Deus prepotente é esse? Esse é o Deus fiel e amoroso e bondoso, porque Ele sabe, Ele nos criou, e Ele sabe que Ele é a fonte da vida, e Ele sabe que nós, separado dEle, é morte, é insaciedade, é não conseguir ter prazer nas coisas perecíveis. Todo esse povo estava envolvido em coisas justas, meus irmãos: trabalho, construção, alimentação. O grande problema é que eles não encontravam satisfação nessas coisas. O sábio Salomão, em Eclesiastes, diz que até a satisfação do fruto do nosso trabalho vem de Deus. Separado de Deus não há satisfação plena. Separado de Deus não há prosperidade verdadeira. Separado de Deus não há saciedade. E toda vez que nós nos tornamos infiéis a Deus, a primeira busca é se afastar e cuidar dos nossos próprios interesses. Há uma inversão das coisas. Nós passamos a buscar as demais coisas em primeiro lugar e não encontramos saciedade nela, e nos afastamos daquilo que é primeiro lugar, que é o reino de Deus, que é a sua justiça, que é a sua presença, que é a comunhão com Ele. Isso traz sentido a todas as coisas. Isso pode parecer batido demais, meus irmãos, mas é uma realidade. Fora de Deus, o homem está morto. Fora de Deus, o homem está numa busca incessante por satisfação, e ele vai começar a buscar várias coisas, não vai encontrar, e isso vai levando-o à destruição. O homem infiel passa a ser fiel aos seus próprios interesses. Do verso 6 ao verso 23, nós vemos aqui a narrativa dando um salto para quase 100 anos depois. Aqui o escritor, ele quis mostrar que essa perseguição, ela foi perene, foi naquele tempo, e ela chegou até o verso 6. Ela chegou, do verso 6 do capítulo 4,
ela chegou até o reinado de Assuero. E do verso 6 ao verso 23 mostra uma carta que foi feita denunciando o povo de Deus. Nesta carta, o teor desta carta era para parar aquela obra, porque aquele povo era um povo infiel, porque aquele povo já tinha feito alianças com outros reinados e tinha quebrado essas alianças, porque aquele povo já tinha feito acordos com outros reis e tinha gerado, levantado revolta contra esse reinado. Então essa carta estava dizendo: olha, esse povo é acostumado a fazer isso, então vamos mandar eles parar essa construção, porque senão eles vão se fortalecer e vão se voltar contra o reinado também atual. E meus irmãos, quando nós começamos a olhar a história, nós vamos ver que essa acusação não tinha falsidade nela, era uma acusação verdadeira. Nós vemos Joaquim, Zedequias se rebelando lá contra Nabucodonosor, em 2 Reis 24, e nós percebemos que aquela acusação era uma acusação justa. Mas em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez as acusações e os ataques externos que você tem sofrido hoje sejam até verdade. Talvez as acusações e os ataques internos que você tem recebido hoje tenha sido até uma verdade. Cristo veio nessa terra e também foi acusado, porém foi acusado injustamente. E a cruz é o grande quadro de resolução. Foi na cruz que Ele tomou sobre Ele toda a nossa injustiça e imputou em nós toda a sua santa justiça. Paulo também, no seu ministério terreno, foi caluniado. E ele aprendeu que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Meus irmãos, nós podemos jubilar e celebrar. Sabe por quê? Porque não depende da nossa fidelidade. Nós somos chamados para ser fiel e devemos zelar por isso. Mas a nossa infidelidade não é o fim de todas as coisas. A nossa infidelidade não é o final de tudo. O seu escorregão não é o fim de tudo. Sabe por quê? Deus é fiel. O missionário Hudson Taylor, um missionário pioneiro no interior da China, ele descreveu a vida cristã bem-sucedida não como uma luta para ter fé, por mais que isso seja necessário e importante, mas ele descreveu que uma vida cristã bem-sucedida é uma contemplação daquele que é fiel. Paulo diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é negar-se a si mesmo. Nós abrimos esse culto celebrando a fidelidade de Deus que dura de geração em geração. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade.
Isso deve nos constranger. Isso deve nos chamar para uma busca incessante na fidelidade a Ele, porque Ele se mantém infiel, apesar de nós. Mas o grande problema é que às vezes nós confundimos o que é a fidelidade de Deus, a quem Deus é fiel. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós soltamos umas expressões assim: eu vou passar naquele concurso, Deus é fiel. Eu vou ficar curado dessa enfermidade, Deus é fiel. Eu vou conseguir aquele casamento, Deus é fiel. Todas essas coisas são bênçãos de Deus, mas Deus nunca na sua palavra se comprometeu a ser fiel aos nossos desejos. Sabe por quê? Glória a Deus por isso. Porque nós mudamos o tempo todo. Tem hora que nós estamos querendo tanto uma coisa fortemente, a semana que vem nós já temos outros planos e outros desejos. Um dia nós queremos tanto uma coisa, outro dia queremos tanto outra coisa. É por isso que Tiago, no capítulo 4, disse que nós pedimos a Deus e não recebemos, porque pedimos mal, buscando satisfazer os próprios intentos do nosso coração. Coração esse que já foi descrito na palavra de Deus como enganoso mais do que todas as coisas. Glória a Deus, porque Ele não é fiel a nós. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel à sua própria vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que podemos pedir e pensar. Por isso que os pensamentos dele é mais alto que os nossos. Por isso que as dádivas que Ele nos dá é sempre de graça, porque não merecemos. Por isso que Ele é perfeito. E devemos celebrar esse Deus. Não receber um banho de água fria quando percebemos Ele não é fiel a mim. Mas glória a Deus que Ele é fiel à palavra dele. E por isso que o salmista, no Salmo 37, verso 4, diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá todos os desejos do seu coração. Sabe por quê? Aquele que se deleita no Senhor é aquele que se relaciona tão perto de Deus, é aquele que está tão entrelaçado à vontade de Deus que ele passa a desejar a vontade de Deus. E quando você passar a ter deleite na lei de Deus, deleite na palavra de Deus, ter prazer na lei do Senhor, todos os seus desejos vão ser realizados. Isso é a promessa do Senhor. Glória a Deus por isso, porque Deus é fiel à sua própria palavra. E Ele disse: o templo será edificado, mas a obra está parada, 16 anos, o povo infiel, e Deus age apesar da infidelidade daquele povo. Olha o capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Esse Deus fiel, cuja sua fidelidade dura para sempre, foi ao encontro daquele povo fiel, e por meio da tua palavra que é fiel, Ele usou os profetas Ageu e Zacarias para chamar aquele povo de volta para o prumo, para chamar aquele povo de volta para o caminho, para chamar aquele povo de volta para a direção, e para a direção que traz prosperidade. Depois você lê lá o primeiro capítulo de Ageu. Deus chama aquele povo com promessa, mostrando para eles a sua queda, mostrando para eles a sua improdutividade e oferecendo para eles promessa de prosperidade, prosperidade verdadeira, só fazendo a vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Deus vai lá fielmente, através da tua palavra, usa ali o profeta Ageu e Zacarias, e chama aquele povo de volta para o objetivo, chama aquele povo de volta para a missão.
mostrando para eles com palavra dura a situação deles, a situação de infidelidade, a situação de improdutividade, a situação que eles estavam vivendo. E eles não fizeram biquinho diante da exortação da palavra de Deus. A palavra de Deus foi junto com a ação do Espírito Santo, e aquele povo respondeu positivamente o chamado de Deus para restaurar o templo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, não faça biquinho diante do chamado de Deus. O chamado de Deus muitas vezes é duro, muitas vezes nos confronta, mas é para o nosso próprio bem. O chamado de Deus, meus irmãos, ele é para nosso próprio bem. Aquele povo entendeu isso e respondeu com fé, respondeu com atitude o chamado de Deus. Olha aí o verso 3, verso 2 do capítulo 5. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Jodadab, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tentanai, governador da quem do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes disseram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes esse muro? Olha o balde de água fria vindo de novo. É constante na vida cristã. Aquele povo recebeu o chamado de Deus, atendeu positivamente e voltaram às obras da edificação. Só que agora houve uma mudança no interior daquele povo. Aquele povo agora se entregou a uma restauração na vida deles que era necessária para eles avançar na construção. Restaurar para avançar, lembra do tema desse ano? É o que foi aplicado na vida deste povo. Eles passaram por uma restauração, eles entenderam a fidelidade de Deus, que a fidelidade de Deus dura para sempre. Eles entenderam um propósito maior do homem, que é adorar ao Senhor e ter prazer nele para sempre. Eles entenderam que o único lugar de prosperidade é junto com Deus. Agora aquele povo estava diferente. Agora aquele balde de água fria não iria os desanimar. Outros governadores vieram, questionaram eles: olha, quem mandou vocês voltar a reedificar esse templo? Eu quero os nomes, passam os nomes. Meus irmãos, a primeira marca da restauração que esse povo experimentou por meio da palavra do Deus fiel foi firmar a identidade, foi firmar quem eles eram. No primeiro momento lá, diante das ameaças, eles se acovardaram, se voltaram para si, começaram a ser fiel a si mesmo. Agora, a resposta deles, verso 11: esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Olha como que mudou, olha como que eles agora tiveram a identidade agora restaurada. Se diante do primeiro ataque, do primeiro balde de água fria, eles largaram a fidelidade a Deus, passaram a ser fiel a eles mesmos e passaram a ser senhor da própria vida deles, agora eles reconhecem através da chamada da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, usando os profetas. Eles entenderam agora que eles não são senhor da vida deles, eles se apresentaram agora como servos do Deus dos céus e da terra, do Todo-Poderoso. Isso muda tudo. Você ter a sua identidade firmada muda tudo diante das perseguições, diante dos ataques externos, porque você sabe que ninguém é mais poderoso do que Deus, porque você sabe que se Deus for contigo, ninguém pode ser contra você. Isso te livra do ataque interno, porque o ataque interno vai querer sempre te derrubar e mostrar: está vendo, você é fraco, você é falho, você é pecador.
Mas quando você é servo do Deus dos céus e da terra, você sabe que foi feita uma obra que te garantiu um perdão eterno e que te fortalece para um caminho de santificação. O chamado de Deus é esse. Vamos voltar, vamos reanimar agora na obra. Aqueles propósitos que você fez para 2022, se você deu uma escorregada, se ergue novamente, se anime novamente, porque você é servo do Senhor dos exércitos. Aquele povo entendeu isso. Sabe qual foi a segunda coisa? Qual foi o segundo resultado da restauração que aquele povo experimentou? Foi reconhecer o seu passado de falha, o seu passado de pecado. Olha o verso 12 aí do capítulo 5. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, ao qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Houve agora um reconhecimento do erro deles no passado. Houve um reconhecimento: olha, nós somos presos, essa obra só está acontecendo porque o templo foi destruído por causa da infidelidade dos nossos pais. O reconhecimento é um passo importante e é também uma expressão da restauração que Deus faz em nossas vidas. É não ficar apontando a culpa de nós estarmos aqui, de nós termos sido trazidos para esse cativeiro, para esse momento, para essa luta. É de A, é de B, é de C, é de Deus, é desse, é daquele. Aquele que tem a vida restaurada reconhece as suas falhas do passado e se expõe diante de Deus. Esta foi o segundo resultado aqui desses homens que experimentaram essa restauração por meio da palavra do Senhor e o Espírito Santo agindo. Uma terceira coisa, um terceiro resultado, sabe qual foi? A propagação da fidelidade de Deus. Olha aí os demais versos. Verso 13: Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E ele começa a descrever os recursos que o rei Ciro promoveu para a edificação da casa. Eles começaram a propagar a fidelidade de Deus. Quando nós somos restaurados, nós vamos avançando também o quê? Na propagação daquele que restaura, na propagação daquele que é fiel. Nós, quando somos restaurados pela palavra de Deus, é natural sair da nossa boca um testemunho da fidelidade que Deus tem feito na nossa vida. Não há espaço para ingratidão. Há um anseio profundo de repassar isso, de mostrar: olha, há um Deus fiel que governa a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas falhas. No capítulo 6, nós vamos ver que essa propagação surtiu resultado. Outros povos estrangeiros, aqueles que antes eram idólatras, passaram a se santificar, a se separar totalmente para Deus, porque perceberam que ali estava um Deus fiel, conduzindo a história daquele povo, que muitas vezes era infiel. Então nós devemos propagar, meus irmãos, não se preocupar em ficar nos autopromovendo, mas promover a fidelidade daquele que tem edificado em nós casa para o Espírito Santo. Vamos propagar isso. Isso é um resultado, é um terceiro resultado dessa restauração que esse povo passou. Diante dessa resposta do povo, o rei Dário, então, ele foi fazer pesquisa. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se houve esse decreto de Ciro, vamos pesquisar nos arquivos, e se for verdade, esse povo vai dar continuidade à obra. Mas detalhe, eles não pararam a obra. Enquanto se era feita a investigação, o povo continuava trabalhando. E essa investigação foi feita, e foi achado lá o decreto de Ciro. Quer saber de uma curiosidade?
Esse decreto hoje tem um exemplar até hoje em um museu de Londres. Se não me falha a memória, é o único documento desse tempo que foi preservado originalmente até o dia de hoje. Deus é fiel. O rei Ciro, um rei gentil, foi usado como servo do Senhor, para que ele expressasse a fidelidade dele no meio do seu povo. Glória a Deus, que Deus é fiel. E meus irmãos, para a gente concluir, depois que o rei Dário comprovou esse decreto do rei Ciro, ele, assim como o rei Ciro, foi movido, o Senhor moveu o espírito dele, e ele começou a promover recursos para esse povo dar continuidade à obra, para esse povo concluir a obra. E ele começou a descrever: olha, manda madeira tal, manda material tal, manda tal coisa para a obra material. Mas o que me chama a atenção aqui é um detalhe aqui que ele providenciou para o povo fazer, e isso, claro, intermediado por Deus. Vai lá para o capítulo 6, olha o verso 9 e o verso 10, vem descrevendo os versos anteriores, o que o rei Dário providenciou para aquele povo edificar o templo. E no verso 9 e verso 10 diz assim: também se lhes dê, é uma ordem dele, né? Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiro e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Verso 10: agora que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É a providência para a adoração, é a providência para o culto, é a providência para aquele povo adorar a Deus. E eu quero dizer para você: atenda o chamado do Deus fiel, sem pensar duas vezes. Sabe por quê? Deus só te chama para fazer aquilo que Ele mesmo já te deu condição para fazer. Deus agora expressa a sua providência sobre o povo até com os elementos para adoração. Então para de desculpa: mas eu olho para mim e vejo, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de servir na igreja, eu não tenho condição de servir o meu vizinho, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho. Se Deus te chamou para fazer, Ele já te deu. Mas agora eu estou desanimado, eu vou parar, eu vou me distanciar. As condições para adoração Deus providencia. E sabe qual é o elemento fundamental? Fundamental para a adoração? Sabe qual é o elemento fundamental para você permanecer adorando e exaltando Deus? O rei aqui trouxe esse elemento simbólico aqui, o cordeiro. Deus, o rei dos reis, não Dário, o rei dos reis, providenciou o elemento fundamental para a nossa adoração a Ele, seu próprio Filho, Jesus. É Jesus que nos dá essa condição de se relacionar com Deus. É Jesus que nos dá essa condição de sermos amigos de Deus, de sermos filhos de Deus, de estarmos em paz com Deus, e adorar a Deus, e entrar no Santo dos Santos, e ter o perdão de todos os pecados, aqueles que nós já consumimos, aquele que nós ainda vamos fazer, e nós temos então a liberdade agora de chegar diante de Deus e pedir perdão por nossas falhas, entendendo que o preço já foi pago para reatar o relacionamento saudável com o Deus dos deuses. O Deus dos céus fez isso. O rei Dário entendeu que o Deus criador dos céus e da terra é digno de toda adoração. Um rei ímpio entendeu isso,
E porque você mesmo, que já foi chamado e lavado no sangue do Cordeiro, ainda não entendeu isso, ainda desanima diante dos ataques externos, ainda desiste diante do ataque interno. Quando eu desviar para a direita ou para a esquerda, ouça a voz que vem por trás dizendo: filho, este é o caminho. Esse é o chamado desse Deus fiel. Esse é o chamado desse Deus fiel para quando nós recebemos esses baldes de água fria. E Ele nos afirma na sua palavra, nos dando certeza: olha, esta obra vai continuar. Paulo em Filipenses diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, vidas, templos do Espírito Santo, continua respondendo o chamado de restauração da sua vida, continua como pedras vivas, como Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E sabe qual é interessante? Nós fazemos a exposição do verso do capítulo 4 até o capítulo 6. É porque se o capítulo 4 inicia com um balde de água fria, o capítulo 6 termina com a celebração da Páscoa, com a celebração daquele povo reconhecendo um Deus que resgatou eles lá da escravidão do Egito, com mão forte trouxe eles, que providenciou o Cordeiro, e eles estavam celebrando ali, exaltando, terminaram celebrando. Aquele povo ainda não tinha a revelação completa que nós temos hoje. Hoje eu quero te convidar agora a se pôr de pé para nós celebrarmos ao Cordeiro Santo que desceu do céu e que providenciou para nós essa condição de se relacionar com Deus novamente, e de nos tornar amigos de Deus, e de nos tornarmos filhos de Deus, e de sermos chamados e atender ao chamado para a restauração da nossa vida. Aquele que começou a boa obra há de cumprir em nós. Então, meu irmão, quero te chamar agora para vocês colocar diante do Senhor agora. Traga à mente agora, talvez, o balde de água fria que tem te desanimado a continuar no propósito que Deus te chamou. Traga à mente agora e coloca diante de Deus. Traga à mente agora aquilo que tem te desanimado, aquilo que tem inquietado o seu coração, aquilo que tem sido motivo para desânimo. Traga à mente agora, se você tem servido, se você de fato hoje tem firmado a sua identidade como servo do Senhor, e não tem buscado servir a si mesmo, se a sua prioridade está invertida, hoje há tempo para a restauração, hoje há tempo para reverter isso, hoje há tempo para você voltar a andar nos trilhos, porque o mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião é o mesmo Deus que restaura a nossa sorte hoje, por meio da tua palavra e por meio do Espírito Santo. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Ó Deus, como essa palavra nos constrange, como, ó Deus, essa palavra nos confronta, como de fato essa palavra é uma espada de dois gumes, como essa palavra adentra ao nosso coração, dividindo o indivisível e trazendo à tona os desejos do nosso coração. Ó Deus, eu posso, Deus, ter ministrado aqui nessa noite para alguém desanimado, para alguém que estava prestes a jogar a toalha, para alguém que já tinha desistido diante dos baldes de água fria, diante da perseguição externa, diante da perseguição interna. Mas a tua palavra hoje, em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que ela tem o mesmo poder, o Espírito Santo tem o mesmo poder para restaurar agora. Ó Deus, se há alguém aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai,
que tem invertido, ó Deus, as ordens, que tem invertido, ó Deus, a prioridade, ó Pai, que possa ser, ó Pai, restaurado nessa área, que possa ter a identidade firmada no Senhor como servo do Senhor, Deus dos céus e da terra, e não Senhor da própria vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, permanecer, ó Deus, na busca incessante da fidelidade ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós, tem sido fiel à Tua palavra, não a nós, porque o Senhor, a Tua fidelidade, ela dura eternamente. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não pode negar o Senhor mesmo. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua bondade dura para sempre, e nós queremos estar diante do Senhor. Sabemos que é só a prosperidade diante do Senhor, sabemos que só a vida diante do Senhor, sabemos que só a saciedade diante do Senhor. Por isso, Pai, firma os nossos passos, ó Pai, e continua a obra maravilhosa que o Senhor começou em nós. Firma o nosso coração nessa certeza que o Senhor há de completá-la, em nome de Jesus, Pai. Fortaleça o nosso coração, reanima nossa alma, reanima, ó Deus, a alegria da salvação que há em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Deus fiel que tem restaurado a nossa vida. Então eu te desejo uma boa semana, uma ótima semana na presença do Senhor. Vá em paz, permaneça firme no propósito, porque Deus é fiel. E hoje nós temos aí o privilégio também de confraternizarmos ali atrás. Tem um cafezinho lá, né, Marcelos? O cafezinho está de volta. Vamos dar uma passadinha lá, vamos falar com o irmão e nos alegrarmos aí para esse início de semana, uma semana que possivelmente seremos atacados, mas nos manteremos fiéis, porque Deus é fiel em nossa vida. Deus abençoe a todos.